esse filme aqui é sem dúvidas o pior filme que eu já vi na minha vida. Eu vou te dar a chance de se apaixonar por mim. Eu não quero! Não, sem dúvidas o pior filme que qualquer pessoa já viu, já imaginou, já cogitou, já atuou, já dirigiu, roteirizou, filmou, e eu não tô exagerando, nem um pouco. Eu acho até que tô pegando o Evan. Quais são as suas intenções com a nossa filha? Só as mais safadas. Coisa horrorosa! Seguinte, esse filme aqui conta a história de um cara da máfia que vê uma mina e fica obcecado por ela. Ele sequestra ela e diz que vai dar pra ela o prazo de 1 ano pra ela se apaixonar por ele. Então, por causa disso, a gente tem o filme 365 dias. Lixo, lixo, super lixo. E assim, eu preciso te avisar que essa história é uma fanfic de 50 Tons de Cinza, que por sua vez é uma fanfic de Crepúsculo. E a única coisa que os personagens todos têm em comum é que o cara é sempre rico e tem um olhar estranho. Sempre o mesmo olhar de cara estranho que tem problema, tá ligado? E sim, o Eddard é rico, porque se tu fica vivo por 100 anos e não gasta dinheiro com comida, e mesmo assim é pobre, é melhor sair no sol logo e queimar. Ninguém merece ser pobre por 100 anos, cara. Pobre. E a Laura, a Anastácia e a Bella têm a mesma cara de mina voada. É só isso. Até porque a Bella é virgem, enquanto a Ana e a Laura são duas sapecas. Então eu não sei por que essas histórias são inspiradas em Crepúsculo. Porque tem nada a ver às vezes. Os nossos personagens principais dessa história medíocre vão ser 2. Ah, mas como assim? Com certeza tem outro personagem. Não. São 2. São 2 personagens, ambos com problema na cabeça. Sério. O Máximo é um mafioso que é burro pra cacete, com tanto charme quanto uma porta, e ele tem um talento especial. Ele aparece em momento aleatório e faz cara de doido. E aqui, uma coisa muito essencial sobre ele. Ele é um mafioso que não quer ser mafioso. Ele não liga, cara. Ele não quer fazer coisas de máfia. Ele só quer saber de trancar a Laura e ficar perturbando a vida dela. Pra ele, é isso que é ser mafioso. E é claro, a gente tem a Laura, que é uma mulher comum, que vive sua vida normal, até que um dia ela é sequestrada por um cara. E esse cara fala pra ela que ela vai ter 1 ano pra se apaixonar por ele. Só que ele ainda tem a pachorra de falar que ele nunca vai fazer nada contra a vontade dela. Tirando a parte de que ele vai manter ela em cárcere privado e que ela não vai poder ir embora nunca, porque ela vai ser obrigada a se apaixonar por ele. Então bora começar lá no começo. Primeiro, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para poder ajudar e chegar mais gente, e é claro, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Dito isso, essa nossa história começa no mar Mediterrâneo, onde a gente tem um mafioso que tá falando com outros mafiosos sobre coisa de mafioso. Na verdade, eles estão falando sobre tráfico humano, mas o pai do Máximo diz que ele não faz essas coisas. Enquanto isso, o Máximo tá com um binóculo observando uma mina na praia. E o pai dele fala que ele precisa ter cuidado porque as mulheres bonitas são paraíso pros olhos, mas elas podem ser um inferno pra alma. Eu tenho certeza que a mãe do Máximo traiu esse velho pra cacete, mano. O cara deve ter a cabeça pensa de tanto chip. O velho então fala com o Máximo e fala que ele precisa parar de pensar em só pegar mulher, mano. O cara só fala de pegar mulher e tá na hora de assumir os trabalhos da família, porque eles são mafiosos, eles vendem droga, eles têm orelha pra cortar, coisa de mafioso. E o Máximo só pensa no piu-piu dele. Mas no meio da conversa, sem mais nem menos, o velho leva um tiro e ele vai de Vasco em menos de 4 minutos de filme. E nisso, o Máximo desmaia e a última coisa que ele se lembra é do rosto da Laura. Porque sim, o pai do cara morreu na frente dele e a última coisa que ele se lembra é do rosto da Laura. Ele só pensa nisso. Dane-se o pai. E assim, eu vou logo avisar, ele não vai atrás do cara que atirou no pai dele em nenhum momento do filme. Tanto faz. O que o Máximo faz mesmo é ir atrás da mulher. Porque, né, um bom mafioso tem essas prioridades bem definidas. Pra que tu vai vingar a morte do teu pai se tu pode pegar uma mulher que tu não conhece? Então passa um tempo e o Máximo tá em reunião lá com os mafiosos. Em contrapartida, a Laura também tá trabalhando. E sinceramente, isso aqui é só pra fingir que eles têm uma vida, porque eles não fazem nada. Eles não trabalham durante o filme. Dane-se. Até porque depois do trabalho, tá todo mundo aqui pensando em sacanagem. A Laura chega em casa e ela tenta ficar com o marido dela. E ela pede muito pros dois irem pra cama junto. Só que o cara não tá afim e ela vai pro quarto dela sozinha. Enquanto isso, o Máximo tá no jatinho dele com o sósia do pinguim. E aí a gente tem 2 cenas de sacanagem sincronizadas. Então, como vocês sabem, aqui é o YouTube. E a gente vai avançar um pouco na história, mas não muito porque o Máximo é precoce. A Laura tá numa reunião com alguns amigos dela, porque hoje é o aniversário dela. E o pessoal até canta parabéns pra ela lá. Só que nisso, ela fala que ela precisa ir no banheiro. Então ela vai andar e acontece isso aqui. Você tá perdida por aqui.
E logo depois disso, a cena corta. E a Laura não grita e não fala pra ninguém isso aqui, mano. Quem é que aborda alguém assim no meio da noite? Eu vou te dizer quem. Quem é maníaco. A Laura aqui é aquela personagem que tá num relacionamento ruim. Ela tá insatisfeita, ela tá triste. Porque, por exemplo, o marido bundão dela meio que não tá nem aí pra ela. E ele decide fazer tudo sozinho. E o cara ainda deixa a mina sozinha no próprio aniversário. E aí quando ela reclama, ele fala que ela tem um coração fraco. Meu amigo, tu merece tocar o vício aí, cara. Na moral, tu merece ser careca. Mas sabe quem não merece ser careca? Quem tá vendo esse vídeo. Porque é só clicar no meu link. Mentira, não tem link, galera. Não tem propaganda ainda. Mas se Deus quiser, um dia vai ter patrocínio. A Laura decide dar aquela passeada de noite, no escuro, sozinha. E aí ela entra num beco. E adivinhem só, ela é sequestrada. Longe de mim querer culpar a vítima. Mas vítima, por favor, né? Tá muito fácil de sequestrar. Custava nada passear de dia, Laura. A Laura acorda num lugar estranho. E essa aqui é a reação de alguém que acabou de ser sequestrado. Ela tenta sair de lá, mas acontece uma coisa que deixa ela morrendo de medo. Ela vê um quadro dela mesma. E aí aparece um cara atrás dela, igual o Batman. Tipo assim, do nada. Então ela desmaia e acorda. E daí, claro, finalmente ela se desespera. Ela pede pra ir embora e o Máximo começa a contar pra ela por que ela tá nesse lugar. Ele conta pra ela que o pai dele morreu e que ele quase morreu também. Só que quando ele desmaiou, ele começou a alucinar com ela. E ao invés de agir como um mafioso de verdade e ir atrás do cara que matou o pai dele, esse batetão vai sequestrar a mina que ele viu na cabeça dele. Tipo, o cara é o maior cabaço do mundo. Ele age como se ele nunca tivesse visto uma mina na frente dele, cara. É sério, eu vou falar aqui a milésima vez. Como é que esse cara não vai atrás do cara que matou o pai dele, mano? Se alguém matasse meu pai na minha frente, eu ia virar o Sasuke da hora. Eu vou restabelecer o meu clã e destruir um certo alguém. Daí, ele conta tudo isso pra ela e ele fala que ele tinha certeza que um dia ele ia encontrar essa mina. E ela responde assim mesmo. Só pode ser brincadeira. Muito esculacho com o cara, mas que ele merece, ele merece. Daí a Laura diz que ele não pode sequestrar uma pessoa e achar que essa pessoa vai viver um romance com ele. Então é claro, ele fala, veja bem, Laura, não é bem assim. Eu te sequestrei, mas foi de leve. Eu não vou fazer nada de mal contigo. Eu só vou te manter em cárcere privado até o dia que tu se apaixonar por mim. Daí ela fala que ela tem amigo, que ela tem família, que ela tem um namorado, que vão procurar por ela. E o spoiler aqui, ninguém procura essa mina. Com certeza essa mina é insuportável, não é possível. Então, Máximo continua tentando convencer a Laura de que ser sequestrada é uma boa ideia, porque ele mostra pra ela que ela tá sendo traída. E daí, cara? E daí que ela tá sendo traída? Agora, só porque ela tomou chifre, ela tem que ficar agradecida de estar sendo sequestrada. A Laura tenta fugir, mas o Máximo diz pra ela que não vai fazer nada que ela não queira, só sequestrar mesmo. E ele é tão otário que ele deixa ela roubar a arma dele. Mas é claro que ela não atira, senão o filme ia ser bom. O Máximo, então, é chamado pelo sósia do Pinguim, que chega pra ele e fala: pô, Máximo, esquece essa história aí, cara. Porra, tem um bocado de treta rolando, a gente é mafioso, tem um bocado de coisa pra fazer e tu só quer saber do teu saco murcho, cara. Mas é claro, o Máximo não quer saber de ser mafioso, ele só quer o amor da Laura. Pra não dizer que ele não quer tanto assim saber de máfia, tem uma cena onde a gente vê ele falando com um cara que roubou ele e diz pra esse cara que se ele tivesse só roubado, tudo bem. Só que o problema é que ele vendeu as filhas dele pra um bordel. O que é uma merda, é claro. É óbvio, pô, isso aqui é errado. Mas assim, o Máximo sequestrou uma mina e tá obrigando ela a se apaixonar por ele. Ele não é tão melhor assim, cara. É um pior que o outro aí. Pega vocês dois assim, entra um no cu do outro e vai os dois pra casa do... A Laura continua tentando fugir. E nisso, ela vê o Máximo matando um cara. Logo depois tem um corte brusco. E aí ela acorda na cama, dando a entender que fizeram ela desmaiar. E o Máximo começa a justificar, falando: Laura, veja bem, aquele cara era do mal. Ele machucava crianças. E eu vou repetir pra deixar bem claro. Tá errado. É claro que o cara tá errado de machucar criança. Mas tu sequestrou a mina, cara. Do que tá falando? Ela não vai te achar legal, tu sequestrou ela, bicho. O Máximo fala que a Laura tem que trocar de roupa, porque eles vão sair pra comprar umas coisas. E a Laura fica indignada. Ela dá até um tapa na cara dele. Só que ela não tem muita escolha, então ela vai comprar roupa com ele. E olha a cara do sósia do Pinguim quando contam pra ele que ele vai comprar roupa. Esse velho tá sentindo o maior desgosto da vida dele. O Máximo leva a Laura pro lugar, porque ele tem que resolver umas coisas. E daí, ele vai passear, comprar as coisas. Os capanga mafiosa dele começam a se retorcer por dentro, porque eles não se inscreveram pra isso. Eles querem ser da máfia, eles não querem ficar carregando compra. Se inscreveram, né? Tipo, sei lá como é que é da máfia. Deve ser por indicação. No meio das compras, a Laura e o Máximo se entendem, e ela tenta fugir de novo. E assim, o Seijinho já resumiu muito bem o que a gente sente vendo essa cena. Someone kidnapped me and I need help. Can you help me?
Por favor, me ajudem. Vocês podem me ajudar? Por que você tá me falando que você foi sequestrado como se isso fosse a coisa mais natural do mundo? E é claro, os caras não ajudam ela, porque todo mundo conhece o Máximo. Ele é tipo o Maicão desse mundo aqui. A Laura, ao invés de ficar mais desesperada, ela começa a ficar de boa com a ideia. Ela pede até um prato polonês pra jantar. Já que ela tá sequestrada, ela vai começar a usufruir das paradas aqui. E no meio desse jantar, o Máximo se lembra que ele tinha uma namorada. Só que depois que ele viu a Laura, ele meio que parou de falar com ela. Então, ela vai perseguir a Laura e o Máximo. E eu tô torcendo pra que ela consiga matar todo mundo. A Laura pergunta o que o Máximo faz, basicamente. Ele fala que ele tem umas empresas e que ele usa pra lavar dinheiro, igual qualquer bilionário. E toda essa conversa termina assim. Eu gostaria que me ensinasse como ser gentil. Lição número 1. Não sequestra ninguém, cara. Eu acho que tu pode começar por aí. No meio de toda essa bagunça, o cérebro da Laura já tá definhando. Então o Máximo devolve o notebook e o celular pra ela. Daí, essa infeliz liga pra mãe dela e fala que ela aceitou um emprego na Sicília. Porque sim, ela desistiu de fugir. Então, ela começa a traçar o plano dela. De ficar pelado o tempo todo na frente dele e ficar provocando ele. Daí, ele manda essa frase. Quando a sua vida toda é baseada em pegar tudo à força, é difícil reagir de um jeito diferente. Eu preciso explicar? Não, né? Eu não preciso explicar o que ele falou aqui. O Máximo amarra a Laura no jatinho dele, ele dá aquela assediada básica nela e depois vai fazer um negócio de mafioso dele. Daí ela, pra provocar ele, se joga numa fonte e ela começa a fazer de tudo pra incomodar o Máximo. Porque assim, a essa altura, ela não quer fugir, ela tá tranquila e o negócio é ficar zoando. Ela só quer avacalhar. Então, depois de algumas cenas que eu não posso narrar aqui nem descrever, a Laura se arruma porque ela tem mais um compromisso com ele. E o Máximo fica mordido porque ela aparece de roupa curta. E os dois ficam naquele lenga-lenga deles. E nessa altura do campeonato, eu já não tô nem aí pra Laura também. Tá enchendo o saco, tá bacalhando também, dane-se, pô. Ela não quer fugir, ela não se incomoda com nada. Ela só quer ficar brincando de adolescente bestona, então tanto faz. Só que aí, ela começa a dar mole pro mafioso e tenta agarrar ela. E é claro, o Máximo já saca 2 pistolas no meio da balada. E tudo vai pro cacete. O Soda do Pinguim briga com o Máximo porque ele atirou na mão do mafioso. E ele também implora pro Máximo. Ele fala assim, Máximo, por favor, me dá um serviço de mafioso. Eu não aguento mais ficar sendo babá de mina, cara. A Laura aparece, ela fala pro Máximo que ela sente muito. O Máximo fala que ela é uma otária, e nisso, o Soda do Pinguim continua olhando pra eles com essa cara aqui, pensando, onde foi que eu me meti, cara? Pelo amor de Deus. Então, a Laura tenta, sei lá, andar pela água, porque ela tinha parado de tentar fugir. Só que aí, ela decidiu voltar a tentar fugir no meio do barco, onde só tem água. Tipo, eu não sei o que ela quer. Obviamente, ela cai na água e o Máximo salva ela. E do nada, ela começa a se apaixonar por ele. E é aquilo, né? Finalmente, os dois tiram atrás. E aí rola aquelas cenas que eu não posso ficar narrando aqui, né? Mas vocês estão ligados. Em determinado momento, os dois vão pra um baile. E nesse baile, o Máximo encontra a ex-namorada dele, que tá se corroendo de ciúme da Laura. E a Laura pergunta quem é ela. E o Máximo responde isso aqui. Tenho retratos seus na minha casa há anos. Cara, é isso. A ex-namorada do Máximo andava pela casa e via que tinha um bocado de retrato de uma outra mulher espalhada pela casa. E o Máximo fala que ele nunca mentiu pra ela. Ele sempre deixou claro que ele namorava com ela, mas que ele era obcecado por outra mulher, e se ela aparecesse, ele ia meter o pé. E ela namorou com ele mesmo assim, porque ela é doente também. Assim, esse filme tinha que ser obrigatório pra quem cursa psicologia, só pra alguém tentar entender o que leva uma pessoa doente a se reunir com outras pessoas doentes pra fazerem parte da mesma história, porque não é possível. E ele ainda vira pra Laura e fala, ela falou que quer te matar, pô. E depois rola mais aquelas cenas que eu não posso narrar, e depois de começar a se relacionar com o Máximo, ela começa a ter um pouquinho mais de liberdade. Então ela se encontra com uma amiga dela. Daí, ela explica tudo o que aconteceu. Ela até tenta falar que ela só se apaixonou por um cara e tal, mas a amiga dela pergunta o que realmente aconteceu. E daí ela conta. Ela conta que ela foi sequestrada. E a amiga dela, que é sensata, fala que ela tem que fugir. Só que assim, essa conversa altamente importante acaba com as duas indo no spa, dar uma relaxada. Pra que ficar pensando em sequestro, né? O negócio é curtir. No meio de toda essa curtição, Laura dá de cara com o ex-namorado dela. Ah, e a Laura pintou o cabelo. O namorado dela não pintou. Ele continuou careca. Ele fala que ele ficou muito preocupado com ela. Daí, ela começa a esculachar ele, porque ela não quer falar com ele. Mas ele insiste em continuar perseguindo ela. E ela trata ele do jeito que ela tinha que tratar ao máximo. Porque ela tinha que esculachar todo mundo nesse filme. Mas por algum motivo, ela odeia carecas. O ex-namorado dela dá de cara com o Máximo. Fala pra ele ir embora e ele vai. Daí, você já sabe, né? E no meio dessa cena, rola essa parada aqui. Eu não preciso desses 365 dias. Porque eu te amo.
Então sim, o Máximo conseguiu. Por mais que o plano dele fosse um plano de um cara doente, ele conseguiu. E agora os dois estão apaixonados. Eles são um casal e no outro dia ele pede ela em casamento. E ela diz que sim, porque, né? Por que não? E ela leva ele pra conhecer os pais dela. E olha o que o Máximo fala pro pai dela. Quais são as suas intenções com a nossa filha? Só as mais safadas. Depois disso, os dois começam a curtir a vida, a curtir o noivado. Quem diria, né? Um sequestro terminando tão bem. Os dois conversam sobre o casamento, na frente do sósia do pinguim que não aguenta mais essa vida. Eu acho que você não gosta de mim, mas... É verdade. Então, a Laura fala pra sua amiga que ela vai casar com um cara que sequestrou ela. E ela parece que é a única pessoa que tem juízo nesse filme. Eu não entendo. Isso aí não foi uma coisa forçada? Como é que você foi cair nessa? E aqui vai uma informação. A Laura tá grávida. Porque, é claro, num filme de sacanagem, o único perigo é a gravidez. E a Laura vai ter um filho com um cara que sequestrou ela. Uma linda história de amor. Você acha que eu não sabia mesmo o que eu tava fazendo? Acho. Com toda certeza eu acho. Ela vai passear com a sua amiga, fazer umas compras. E nisso, elas estão no carro e a Laura decide ligar pro Máximo pra falar que ela tá grávida. E no meio disso, o sósia do pinguim recebe uma ligação de alguém avisando que vão matar a Laura. E finalmente o velho vai ter alguma ação. Mas ao invés de fazer alguma coisa, ele vai falar com o Máximo pessoalmente. Eu não sei porque que ele não ligou pro cara. E ele vai avisar, olha, vão atirar na Laura. Só que nisso, a Laura é encurralada pela ex-namorada do Máximo. E ela leva um tiro. Mas infelizmente, ela não morre porque tem mais 2 filmes. Esse filme aqui tem a incrível marca de ter 0 de aprovação da crítica. É simplesmente um marco na história. E com a audiência, ele tem 30% de aprovação. Isso quer dizer que 30% da galera entrou no site errado pra ver essa bomba. E sério, eu tô indignado, mano. Eu tô mais indignado do que eu pensei que eu ia estar no final. Afinal, é só um filme e ele não pode me machucar. Mas sério, eu senti dor física vendo isso aqui. Mesmo com a intenção de fazer um vídeo. Mas assim, eu garanto que ainda vai render 2 vídeos engraçados pro canal. Então se você quer continuar acompanhando essa história e muitas outras, se inscreve no canal, ativa as notificações e vá agora mesmo sequestrar a pessoa que tu quiser. Porque o filme provou que dá certo. No mais, é isso. Tamo junto, valeu e falou.